Os casos de coqueluche aumentaram mais de 1.200% em todo o Brasil e, segundo o levantamento divulgado pelo Observatório de Saúde da Infância, que é o Observa Infância, o país registrou 665 ocorrências dessa doença e 14 mortes no último ano, um número superior à soma dos casos dos últimos 5 anos. Aqui em Alagoas, a CESAL registrou 23 casos suspeitos notificados de coqueluche e, segundo o Ministério da Saúde, esses números são assustadores. Eu vou voltar ao vivo com o Leandro Santiago agora, para que o Leandro passe informações, porque a vacinação é importante exatamente para evitar esses casos e que esses números cresçam e que nós passemos aí para uma pandemia terrível, Coisa que a gente não quer que aconteça mais, Leandro? Verdade, viu, Wilson? E até porque coqueluche já deu muito trabalho no Brasil até os anos 70. Depois, com a vacinação, a gente conseguiu meio que estancar, mas você conhece, o Instituto WhatsApp de Ciências, com aquelas notícias, entre aspas, sobre a vacina, o pessoal deixou de vacinar e ela começou a crescer de novo. Mas para falar um pouquinho sobre o que é a coqueluche, a gente está aqui com o Dr. Fernando Maia, tem mais informações sobre isso. Doutor, boa tarde. Coqueluche já não é mais aquela doença, mas ainda assim é perigosa e não quer dizer que tenha acabado, né? Não, de jeito nenhum. A gente ainda tem casos, muito menos do que tinha antes, é verdade, mas a gente ainda tem casos isolados. Então, hoje, o que é que a gente está observando mais? São principalmente adultos com coqueluche. Agora, o adulto, às vezes, passa despercebido porque ele não faz um quadro tão intenso como as crianças faziam, de modo que, às vezes, pode passar despercebido. Mas um adulto contaminado pode contaminar um monte de crianças. Um professor, por exemplo, vai contaminar um monte de crianças. Por isso que é importante que todas as crianças estejam vacinadas corretamente, porque a vacina é a única maneira que a gente tem de evitar o adoecimento e evitar, inclusive, a forma grave, a morte. A coqueluche pode matar. Ela pode fazer um quadro grave o suficiente que mata por asfixia. É um quadro muito difícil, muito clamoroso, vamos dizer assim. E aí, por isso, a importância de que todas as crianças estejam com a vacinação em dia. Agora, a gente sempre ouviu falar da coqueluche como aquela doença onde a pessoa tosse. Esse é o principal sintoma dela? É o principal sintoma, é um quadro de tosse, a gente chama tosse comprida, tosse de cachorro, E em alguns casos raros, felizmente raros, ele pode desenvolver algumas complicações. Uma das complicações é meningite. Então, a criança contaminada ou o adulto imunocomprometido pode ter até meningite. Mas o quadro principal realmente é de um quadro de tosse muito intensa, que leva inclusive à asfixia. A criança tosse tanto que fica até, às vezes, já vi casos que a criança fica até cianótica, fica sem ar, literalmente, por causa do acesso de tosse tão intenso. O adulto, a gente sabe que tem que vacina-se quando é criança. Depois que vacinou, o adulto tem que tomar de novo em alguma época da vida? Como é que faz? Não, normalmente a gente vacina o adulto que é imunocomprometido. O adulto, de uma forma geral, não é vacinado, só na infância. Ou quando a pessoa apresenta alguma alteração importante da imunidade, pode-se pensar nessa vacinação, mas normalmente não. Mas o mais importante é manter as crianças vacinadas, porque uma criança contaminada, por exemplo, pode passar para muitas outras e pode contaminar o adulto, que depois vai ter contato com outras crianças, e que se essas outras crianças estiverem com a vacinação incompleta ou sem vacina, vão adoecer. A criança deve vacinar contra a coqueluche quando? É na infância, na pequena infância ainda, Dentro do primeiro ano de vida, ele recebe, a coqueluche está dentro daquela vacina pentavalente, então a criança toma as 3 doses até 1 ano, depois tem um reforço com 1 ano e 3 meses, e depois reforça mais na frente com 4 anos e para. Tá certo. Obrigado pelas informações. Vacina que você acha na rede pública, você acha em qualquer posto de saúde, não tem desculpa para não vacinar, exceto as notícias do Instituto WhatsApp de Ciências, Wilson? Essas eu e você conhecemos muito bem, Volto com você.